Nós podemos perder. Convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Amém? Obrigado, amado. Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui estou, Deus, meu Pai, ao teu dispor. Aqui estou, Deus, à tua disposição, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Pai, eu me coloco, Senhor, em tuas mãos, para que eu possa, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, ser uma ferramenta, Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, falar não somente à tua igreja, mas também falar a mim mais do que o Senhor já falou, Deus. Nesta noite, Pai, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor possa, meu Pai, crescer e aparecer através da minha vida. Pai, eu te peço, Deus, perdão, Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, para que nada, Senhor, possa, meu Pai, estar sobre nós como barreira para que o teu agir venha acontecer nessa noite aqui, Senhor. Que todo pensamento, ó Deus, meu Pai, contrário, Deus, à tua vontade nesta noite, possa cair por terra no nome santo de Jesus. Todo sentimento, meu Pai, no nome de Jesus, possa cair por terra, para a honra agora do teu nome, Senhor. Amém. E graças a Deus. Ezequiel, capítulo 37. Espero eu aqui nessa noite, meu amado e minha amada, poder dar conta da responsabilidade ao qual o Senhor ele colocou na minha mão nesta palavra do Senhor. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, ou filho do homem, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei inspiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculo, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, ou filho do homem, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus, no nome santo de Jesus, porque só Ele é digno, amado e minha amada. Aqui podemos ver, amado, uma passagem de Ezequiel. E a palavra de Deus, amados, ela é composta de 3 linguagens: a linguagem literária, a linguagem figurativa e a linguagem
alegórica. E nós estamos, amados, diante de um texto, diante de um livro, o livro de Ezequiel, que é de uma linguagem alegórica. E por isso, por ela ser de uma linguagem alegórica, amado, a interpretação do livro de Ezequiel, ela se torna mais difícil para que nós venhamos a entender. Mas não porque é alegórica, o livro de Ezequiel, de explicação alegórica, que o capítulo 37 de Ezequiel, ele é o mais difícil. Pelo contrário, ele é o mais fácil, porque a partir do verso 11 em diante, o próprio Deus, ele traz a explicação desse capítulo para nós, do que exatamente Ezequiel 37 está querendo falar. Amém? E é nesta noite, amado, exatamente que eu quero falar algo relacionado à passagem de Ezequiel. Existem, amados, personagens dentro da palavra de Deus que eu e você temos que trazer algo da parte da vida deles para nossas vidas como forma de aprendizados. Existe uma classe de pessoas, amados, chamados de sacerdotes dentro da palavra do Senhor. E os sacerdotes, meu amado, minha amada, eles eram responsáveis para levar algo daqui de baixo lá para cima. Eles eram responsáveis para oferecer holocausto, oferecer sacrifício e oferecer louvor ao Senhor. Então, assim, amado, temos que ser eu e você, assim como sacerdote, nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. E tem também, amado, uma classe de personagens chamados dentro da Bíblia de discípulos. E temos que aprender também através, amado, dessa classe chamada discípulo. Os discípulos, amados, eles estavam dispostos, sempre dispostos a aprender com seu mestre, Jesus Cristo. E eles se colocavam, amados, ao lado de Jesus, e tudo ali a qual Jesus estava ensinando como mestre, o discípulo recebia e colocava em prática nas suas vidas. Assim temos que ser eu e você. E outra coisa, amados, outra qualidade dos discípulos é que eles obedeciam. E amado, das coisas a qual sempre separou o povo de Deus da presença de Deus, amados, foi a desobediência. E nós temos que trazer isso do discípulo para as nossas vidas. E existe também a pessoa mais importante aqui desta palavra, amados, que nós temos que trazer algo da vida dele para as nossas vidas. É o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser humildes como Ele. Nós temos, amados, que amar como Ele. Que não dependeu, amado, de cor. Não dependeu de raça. Não dependeu de eu amar ou não amar alguém. Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. E temos que ter outra qualidade, amados, a qual Jesus ele tinha. De perdoar aquele que nos perseguem, de perdoar aqueles a qual nos criticam, de perdoar aqueles, amados, que nos ferem. Nós temos que ter essa qualidade. E essa qualidade é exatamente dessa pessoa, a qual é a mais importante que está aqui na palavra, que é o Senhor Jesus. Mas também, amados, existe uma classe de pessoas aqui dentro dessa palavra, que eu vou dizer, nós temos muito que aprender com eles, que são os profetas. Amém? Enquanto, amado, o sacerdote, ele tinha o poder ou a liberdade de mandar algo daqui de baixo para cima, amado, eu quero te dizer, o profeta, ele tem o poder de te chamar lá de cima para aqui para baixo. Glória a Deus. E nós temos que ter essa qualidade, amado. Elias, no capítulo de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias ousado, a palavra de Deus fala, amados, somente eu creio que somente no livro de 1
havia rei, somente esse profeta chamado Elias, ele foi o único que profetizou segundo a sua própria palavra. Se você for lá, você pode ver, segundo a minha palavra. Mas por que ele profetizou segundo a sua palavra? Porque ele tinha uma intimidade tão grande com aquele lá de cima. Porque quando Elias ele disse, não vai chover e nem cair orvalho, o Senhor lá de cima ouviu a sua voz e disse, fecha todas as portas, porque o meu servo falou lá embaixo. É desse jeito, meu amado, que nós temos que ter essa intimidade a qual os profetas tinham com o Senhor. E aqui, amados, está falando exatamente desse profeta, do profeta Ezequiel, a qual, amado, Deus o levou através do seu Espírito a um vale de ossos secos. E aqui, amados, essa palavra, ela está nos querendo dizer como estava a situação de Israel naquele tempo. Israel, amado, através da desobediência, Deus permitiu que eles fossem a cativo, tanto Israel quanto a Judá. E existe, amado, dois períodos, duas partes a qual o livro de Ezequiel ele fala a respeito da condição física de Israel, que se encontrava no exílio, e da condição espiritual, a qual também Israel se encontrava naquele momento. Então a carta, amados, de Ezequiel, capítulo 37, Deus está trazendo para o povo de Israel uma nova esperança em relação às mensagens a qual Deus colocava para que Israel viesse a profetizar contra a nação de Israel, que era de julgo. Mas aqui no capítulo 37, Deus coloca um fim a essas mensagens de julgo para dar esperança a um povo. Agora no versículo 11, eles mesmos falavam que estavam sem esperança e que os seus ossos já se encontravam secos. Então essa, amado, era a condição de Israel, pelo fato da desobediência. E se nós formos lá no capítulo 36 de Ezequiel, nós podemos ver, amado, que Israel, tanto em Israel, estava profanando o nome de Deus. E Deus ali fez com que eles saíssem da sua nação, e eles foram feitos cativos, e até mesmo, amado, em outras nações, Israel estava profanando o nome do Senhor. Mas aí o Senhor fala que por amor ao seu nome, Ele colocaria um coração de carne e tiraria o coração de pedra, e colocaria um espírito dentro deles novamente, por amor do seu nome. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada: não importa o que você fez, não importa quem você é, o amor de Deus sobre a tua vida não muda. O amor de Deus na tua vida continua da mesma forma. Nós que se afastamos do amor de Deus. Mas trazendo para as nossas vidas, meu amado, eu meditando nesta palavra, eu falei com o pastor uma vez que já estava quase 2 semanas e só estava no versículo 3 de Ezequiel. E Deus, amado, trazer para as nossas vidas. Deus nos mostra algo tremendo através da palavra do Senhor. E no versículo 1, amados, como eu li, o profeta ele fala: eu senti a presença poderosa do Senhor. Quantos de nós, amados, enganados pelos nossos sentimentos, quantos de nós enganados pela nossa própria vontade, achamos em algum momento, em decorrer do momento, num culto ou em qualquer outro lugar, falamos, declaramos que sentimos a presença de Deus nas nossas vidas. Quantos, amados, de nós julgamos
Algumas pessoas que vieram estar aqui à frente, ou aonde você foi, e que você ouviu o pregador falando, o pastor pregando, e você talvez ouviu no outdoor, ou no flanelógrafo, pastor tal virá pregar, ele é bacharel nisso, bacharel naquilo. E você diz, é o homem de Deus. E ele começa a pregar, e começa a pular, e começa a falar em línguas e tal, e você diz, glória a Deus, eu senti a presença do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, mas a presença do Senhor na tua vida, para que você possa sentir, ela depende de ti mesmo. Então aqui o profeta amado, ele fala que ele sentiu a presença poderosa do Senhor. Primeira coisa, mas que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite, para que nós venhamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos estar sensíveis à voz e à presença dele. Precisamos estar sensíveis, meu amado. Mas como é que eu posso estar sensível à presença de Deus na minha vida? Nenhuma outra coisa mais nesta terra tem que me interessar mais do que a presença de Deus. Para que eu possa estar sensível à presença e à voz do Senhor, à presença dele na minha vida, eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Eu tenho que buscar a intimidade do Senhor. Porque quantas vezes, amados, você sentiu um arrepio no teu corpo e você diz, eita Deus, eu senti a presença do Senhor, chega e me arrepiei. Mas nem todo arrepio é a presença do Senhor. Você precisa ter intimidade para você saber discernir a presença do Senhor na tua vida. E ele tinha essa convicção. É tanto que ele fala, eu senti a presença poderosa do Senhor. Amém? Segundo ponto, só no versículo 1. E o seu Espírito me levou e me pôs no meio do vale. Ele me levou. Primeiro ponto, eu senti. Estar sensível à presença de Deus. Segundo ponto, ele me levou. Eu e você, meu amado, minha amada, temos que estar na total dependência do Senhor. Para que quando Deus ele queira nos levar para um lado ou para o outro, nós poderemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas quantos de nós temos ouvido a voz do Senhor, até mesmo sentindo a presença de Deus do nosso lado, e até mesmo sentindo o Espírito Santo dizendo, meu filho, eu quero te levar ali, eu quero te levar acolá, mas nós fazemos de ouvido de mercador e não damos atenção à voz do Senhor. Quantos de nós? Eu quero dizer uma coisa. Quando nós, amados, entregamos as nossas vidas para o Senhor, não é a nossa vontade que tem que reinar. Não é a nossa vontade que tem que reinar. É a vontade do Senhor. E Deus, amados, nessa geração está querendo levantar profetas, está querendo levantar profetisas para fazer a vontade do Senhor, e para que quando Ele falar aqui na terra, Deus escute lá de cima e mande providência para cá. Deus quer homens e mulheres de intimidade, para que possa ter esse grau de intimidade com o Senhor. Aleluia! Então nós temos que estar na dependência do Senhor. E quando Deus falar, vocês possam estar sensíveis à voz do Senhor. Mas como eu posso, tenho que ter uma vida dedicada ao Senhor. Um servo fiel, ele dedica a sua vida ao seu Senhor. Uma esposa, ela dedica a sua vida ao seu esposo, e assim vice-versa. Uma mãe dedica a sua vida ao filho.
E nós que somos filhos do Senhor, devemos dedicar a nossa vida para Deus. E quando estamos, amados, na total dependência do Senhor, nós somos levados não aonde nós queremos, mas somos levados aonde o Senhor quer nos levar. Não é a minha e nem a tua vontade que tem que reinar, é a vontade do Senhor. E que quando Deus nos levar, não é para ver aquilo que nós queremos ver, mas é para ver aquilo que Ele quer nos mostrar. E você precisa ter intimidade, porque se Deus te levar no vale de ossos secos, não se assuste, porque você tem intimidade com o Senhor. Amém? E a imagem não era nada agradável. Quem de nós que se encontrasse numa situação dessa iria agir de tal forma qual Ezequiel ele agiu? Mas Ezequiel tinha intimidade com o Senhor. Ezequiel estava sensível à voz do Senhor. Ezequiel estava na dependência do Senhor. Versículo 2. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo estavam completamente secos. Deus quer trazer para a nossa vida nesta noite. Deus quer nos levar a um vale chamado coração. Deus quer falar com você nesta noite. Deus quer falar comigo nesta noite mais do que Ele falou. E olha aqui o detalhe: Ele não quer que você vá só, Ele quer que você vá com Ele, porque Ele quer mostrar não aquilo que você quer ver, mas aquilo que Ele quer mostrar, para que Ele possa fazer a mudança na tua vida. Glória a Deus. Versículo 2: e Ele me levou para dar uma volta. Amado, quero te convidar, levado pelo Espírito, nesse momento. Feche os teus olhos por alguns segundos, em nome de Jesus. Levado pelo Espírito, não pela minha palavra, mas pela palavra do Espírito. E Deus, nesse momento, está ao teu lado caminhando com você. E talvez no início, quando você estiver entrando, você vai ver algo escuro dentro de você. Uma escuridão. Mas eu quero dizer que aquele que está do teu lado, ele é luz para clarear qualquer escuridão. E agora as coisas elas começaram a clarear. E olha o que você pode ver dentro do teu coração. Olha Deus, olhos. De início, Deus já começou a te mostrar coisas dentro do teu coração. Deus começou a te mostrar coisas que não agradam a Ele. Deus começou a mostrar os teus sonhos que talvez já estavam enterrados. Deus começou a mostrar coisas, amados, que você precisa abrir mão para que Deus possa fazer a transformação na tua vida. E esses ossos, amados, esses ossos, esses vales, eles podem significar o pecado nas nossas vidas. Esses ossos, amados, esse vale, ele pode significar, amado, a inveja, a corrupção, a falta de perdão, a falta de perdoar, a falta de pedir perdão. E Deus quer que nessa noite você profetize nesse vale chamado coração. Jeremias capítulo 17, do 9 ao 10, a palavra fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E enganoso, Jeremias 17,
pode entender o coração humano. Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por isso que nesta noite, Jesus, Ele quis dar uma volta com você nesse vale chamado coração. Deus, Ele quer sarar, amado, não só o teu coração, mas Deus quer sarar a tua alma. Mas precisa, Deus, amado, nesse momento, te levar para que você possa ver aquilo que precisa ser feito. Da forma qual Deus Ele mostrou a Ezequiel como estava a situação de Israel. Deus, nesta noite, amado, quer trazer a situação a qual eu e você nos encontramos diante dele. Quem viu coisas bonitas, amado, no seu coração, glória a Deus. Quem não viu coisas bonitas, amado, dentro do seu coração, glória a Deus. Porque hoje, nesta noite, amado, Deus vai fazer uma limpeza no nome de Jesus. E perverso. Eu me lembrei, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E perverso. Aleluia. Versículo 3. Em algumas traduções, amados, a minha tradução tem homem mortal. Em outras traduções está a palavra filho do homem, que também é mortal. Amém? E uma coisa que eu pude ver, e eu glorifico ao Senhor por isso, porque Deus tem aberto os meus olhos com a sua graça sobre a minha vida. Um detalhe para esta palavra, homem mortal. Temos que ter cuidado. Porque da mesma forma que estava a situação daqueles ossos, assim pode ser eu e pode ser você. Então Deus fala, homem mortal. Aqueles ossos estavam o quê? Mortos. E se eu não cuidar na minha caminhada com Cristo, eu poderei estar naquela mesma situação. Porque ali era a situação de Israel, a qual foi parar naquela situação por desagradar a Deus. E qual a diferença de mim, de você e daquela nação que se encontrava naquele tempo? Temos que ter esse cuidado. E não nos acharmos que só o irmão do lado da direita pode cair, que só o irmão da esquerda pode cair, ou o irmão da trás, ou o irmão da frente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: assim que aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Deus está dizendo nesta noite, homem mortal, você que se julga está de pé, cuidado para que não caia. Amém? Um detalhezinho, somente uma palavra. E para que essa situação, amados, ela não venha acontecer na minha e na tua vida, nós precisamos estar unidos com Cristo. João capítulo 15, do versículo 4 e 5. João capítulo 4, ou capítulo 15, do 4 e 5. Continue unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só da uva, quando está unido com a planta, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também
vocês só podem dar fruto se ficares unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não se julgue. Você que está de pé, firme, ou que você não pode cair, mas que você possa estar unido com Cristo, que você possa estar unido com Jesus, porque só assim você vai estar de pé e vai estar firme. Amém? Versículo 3 ainda. Ezequiel, ele poderia dizer que aqueles ossos não teriam mais jeito, mas Mateus capítulo 17, capítulo 19, versículo 16, amados, o Senhor ele fala: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Não há nada impossível para o homem. Então, amado, eu quero dizer uma coisa nessa noite. Se Deus ele te levou a você meditar de como está a sua vida e te mostrou que está precisando ser mudado, mas você pode dizer que não tem jeito. Para o Senhor não há nada impossível. Para o Senhor não há nada impossível, porque a última palavra, como fala lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, do coração do homem procede muitas coisas, mas a palavra final, ela vem da boca do Senhor. Talvez as pessoas olharam para você, meu irmão, minha irmã, disseram que você não ia conseguir. Talvez as pessoas olharam para você no ano passado, disseram que você não teria mais jeito. Talvez você olhou para o teu esposo e disse: esse daí não tem mais jeito. Talvez você olhou para a tua casa, para a tua família e disse: não tem mais jeito. O Senhor nessa noite, Ele fala: tem jeito sim, porque a última palavra é minha. A última palavra é minha. Aleluia, Senhor. Versículo 4. Ele disse: profetiza para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Eu vi um pastor pregando e ele disse a seguinte frase: e ossos escutam. E eu fui meditar e é tremendo. Ele diga, profetiza e diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. O corpo humano, amados, quando ele está na sua formação, ainda criança, ele é formado por 230 ossos. Mas somente quando ele está adulto, amado, ele tem 206 ossos. A formação óssea. Mas existe, amados, no sistema auditivo, 3 ossos. Um chamado martelo, outro chamado bigorna e um chamado estribo. E esse estribo, amado, ele é o menor osso do aparelho auditivo. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, amado? Que Deus vai começar a restauração através dos pequenos. Então, amado, se você quer que Deus ele comece a fazer algo na tua vida, diminua, para que Ele possa fazer algo na tua vida. Porque no meio de Deus, amados, aquele que quer ser maior, seja o menor. E Deus, amados, Ele vai começar a restauração na tua vida pelo do menor. E que eu posso entender
aqueles de menor, amados. É aqueles que as pessoas olham e talvez não te dê nada. Talvez, amados, que eu possa entender por menor. É aquela pessoa, amado, que talvez fica ali calada no canto dela e você acha que ser algo mais do que aquele. Jesus está dizendo que se acha grande. Pensa que eu vou levantar esse que está lá embaixo, menor. Deus está falando nesta noite tremendamente a sua vida. Então, se você quer ser algo, amado, não para a tua glória, mas para a glória de Deus, diminua, seja o menor, e Deus vai te exaltar para a honra e a glória dele. Amém? Versículo 5. Diga que eu, Senhor, estou lhe dizendo. Eu porei respiração. Eu quero pular aqui versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Aqui, amados, Deus está falando a Ezequiel de duas etapas, a qual Deus estava falando, profetizando a nação de Israel. A primeira, amado, etapa era a física, a qual Deus estava dizendo que iria tirar o povo de Israel da escravidão da Babilônia. E a segunda etapa era espiritual. Deus, Ele não quer fazer só uma mudança na tua vida externa, não. Deus, Ele quer começar, amado, a mudança na tua vida de dentro para fora. E nós podemos entender aqui, amados, que quando Ezequiel ele começou a profetizar, o que foi que aconteceu? Ele ouviu um barulho. A voz do Senhor. Comece a ouvir pelos teus ouvidos espirituais o barulho, amado, que está começando a acontecer dentro de você. Porque nesta noite não foi um homem, nesta noite foi o Senhor que visitou o teu coração. Deus, nesta noite, amado, Ele quer fazer um rebuliço na tua vida. Deus, nessa noite, Ele quer fazer um rebuliço na tua vida. E eu quero dizer uma coisa, amados, quando Ezequiel começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar. O corpo humano, amado, ele é uma estrutura. Não queira ser algo fora do corpo de Cristo, não. O corpo é a estrutura. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma estrutura. Sabe por que essa igreja, amado, ela está de pé? Porque essa igreja é uma estrutura e foi sonhada nos sonhos do Senhor. E ela está firmada no Senhor. Nós podemos ver que começaram primeiro os ossos se juntar com os ossos. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. O nosso Deus é um Deus de princípios. Deus, Ele não vai colocar um braço no lugar da perna. Respeita o lugar do teu irmão. Respeita o lugar da tua irmã. Se Deus tem um chamado na vida do teu irmão, glorifica a Deus. E não queira ser mais do que o teu irmão, não. Mas se também você acha que tem um chamado menor do que o teu irmão, glorifica a Deus também. Porque como eu falei, assim como Deus falou e os ouvidos, aquele sistema auditivo do ouvido, ele ouviu e começou a restauração através da vida dele. Glorifica a Deus pelo teu chamado também. Se é só louvar, glorifica a Deus. Se é lavar uma panela para fazer a obra do Senhor, glorifica a Deus. Mas não desrespeite o teu irmão.
aproveite o chamado a qual teu irmão Deus tem na vida do teu irmão. Amém? Então, amado, a Bíblia diz que começou a juntar ossos com ossos. É uma estrutura. Nós precisamos criar uma estrutura dentro de nós. Temos que criar uma base firme dentro de nós. Jesus, quando falou a Pedro, e disse: Pedro, não fosse de vós que falaste isso, mas foi do Espírito. E Jesus fala para Pedro o quê? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aonde está edificada a tua vida? Quero falar algo curioso. Essa igreja, amado, para que ela pudesse estar de pé, agora eu estou falando da estrutura física. Ela foi fundada em cima de quê? Do alicerce. Mas esse alicerce é feito de quê? Somente de pedra e cimento. Não é verdade? A estrutura, amados, a qual o Senhor, Ele quer que sejamos na sua presença, não é feita de concreto, não é feita de cimento, mas é uma estrutura sólida, é uma estrutura maciça. E o melhor de tudo, a qual nenhuma estrutura que dessa terra tem, Ele quer colocar o seu Espírito dentro de mim e de você. Então há duas etapas, amados, a qual Ezequiel estava profetizando. Deus estava mostrando para Ezequiel, para que ele viesse a profetizar sobre a nação de Israel e Judá. Que Deus não queria somente restaurar a sua estrutura física, não, mas queria também restaurar a sua estrutura espiritual. Assim Deus Ele quer fazer na minha e na tua vida. Mas para isso, amados, é preciso eu estar sensível à voz do Senhor. Quem está sensível à voz do Senhor aqui nesta noite? Quem está na total dependência do Senhor aqui nesta noite? Quem quer deixar Deus mudar a situação desse vale, a qual está na tua vida, a qual está o teu coração nesta noite? Como eu disse, Deus, amados, Ele não quer fazer só uma mudança, só uma transformação externa, não. Porque não que adianta, amado, Deus, você vir, ter um encontro com Deus e ter somente uma transformação externa, mas por dentro de você, por dentro de mim, nós viemos a estar igual a situação daquele vale de ossos secos. Existia uma classe de pessoas que eu não quero que nem eu e nem você venhamos a aparecer com ela, a qual está na palavra do Senhor, chamados fariseus. Jesus, em um discurso, Ele chamou de quê? Sepulcro caiados. Raça e vida. Sepulcros caiados. Tinham uma aparência, tinha uma formosura por fora, mas por dentro estava Deus. Ele quer fazer uma restauração de dentro para fora. Deus Ele quer criar em mim e você, mas uma estrutura a qual não venha a ser abalado pelas coisas desta vida, não. Deus Ele quer te levar, amados, a um grau de intimidade com Ele, para que você possa ter convicção na tua vida, da sua presença e a sua voz, para que quando Ele dizer: filho meu, eu quero passear contigo, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Filho meu, profetiza. E você poder profetizar, amados, não só na tua vida, mas na vida do teu bairro, na tua rua, na tua família, sobre a vida do teu esposo. E algo venha acontecer, porque como eu disse, amados, o profeta que tem intimidade com Deus,
Deus, Ele tem o poder de trazer lá de cima aquele que vem fazer a mudança aqui embaixo. E nessa noite, Deus, eu quero aqui te agradecer por essa oportunidade. E te convido a ficar de pé nesse momento. Aleluia.